eu posso lançar mão. Se eu quero um efeito sistêmico, eu lanço mão do ILIB. Que tem vários sinônimos, né? ILIB, fotobiomodulação sistêmica, fotobiomodulação sistêmica vascular. Atualmente eu acabo utilizando mais o termo de fotobiomodulação sistêmica vascular, mas quando eu falar ILIB é a mesma coisa, tá? Quando a ROF foi autorizada como especialidade, eu fui fazer a especialização de harmonização. E aí, no meu trabalho de conclusão de curso, eu queria não sair da minha área de conforto, mas eu queria trabalhar alguma coisa que não tinha ainda. E aí eu fui estudar como é que o ILIB poderia ser inserido na ROF. Como, gente? Carla, mas eu quero modular o processo inflamatório, ótimo. Eu quero modular o sistema imunológico, ótimo. Eu quero vasodilatar, eu quero oxigenar. Mas como é que você vai fundamentar para o seu paciente na cadeira isso? Gente, qual é a palavra, qual é a frase do momento? Antioxidante. Por que a gente envelhece? Tudo bem pela idade. Mas, se a gente for estudar as teorias de envelhecimento, telomerase, estresse radicalar, a gente envelhece muito sim porque tem estresse radicalar. A gente oxida, a gente está fazendo o quê? Aumenta a produção de radicais livres. E aí ele me fala, você sabia que uma das maiores causas de degradação do ácido hialurônico é o que, gente? Estresse radicalar. Ué, eu estou preenchendo o meu paciente, eu estou bioestimulando para melhorar a colagem, se estimular ácido hialurônico, mas meu paciente está o quê? Com estresse radicalar, o que vai acontecer? Aumentar a degradação de ácido hialurônico. E eu justifico para o meu paciente, olha, eu vou fazer o ILIB, porque a gente está fazendo tratamentos de rejuvenescimento. E o estresse radicalar, ele é um dos maiores agentes que degradam o ácido hialurônico, fora toda outra contextualização. Analgesia, fora tudo o restante que eu quero. Então você consegue fundamentar, certo? E aí o paciente vai lá no Dr. Google, que eu acho ótimo, Dr. Google, e ele diz assim, você que é uma pessoa inteligente, vai lá e procura na internet ILIB, que é o nome mais fácil. Ele vai achar alguma coisa falando mal do ILIB, gente? Nada, desde que ele não tenha contraindicação, ele não vai achar, não vai falar nada falando mal de ILIB, desde que ele não tenha contraindicação e seja feito na dosimetria, nos parâmetros corretos. Então, por que não inserir a fotobiomodulação e seu paciente chegou na sala de espera, coloque ILIB nele? Ele está na sala de espera, coloque ILIB nele, ele foi para ser atendido, tá com o ILIBzinho lá. Com certeza, você está fazendo diferente da sua colega que está ali no mesmo andar de você. Ou numa clínica maravilhosa que tem espumante, lustre do céu, o teto caindo, e você não tem dinheiro para fazer isso. Então você vai ter que rebolar, meus amores, para tentar mostrar resultado para o seu paciente, mostrar o diferencial de vocês. E aí vem a fotobiomodulação, porque a gente consegue, com baixo custo de investimento, utilizar tecnologias que vão me proporcionar isso tudo. Então, quais os comprimentos de onda, quais as cores que nós temos hoje em dia para trabalhar na ROF? O azul, né, que dentro do equipamento aqui, ele vem da sua tecnologia de LED. O violeta também sob LED e o âmbar. E aí o vermelho e infravermelho, que vem dentro dos aparelhos faciais maiores, e também o laser vermelho e infravermelho, que vem dos aparelhos pontuais. E a gente já sabe que cada comprimento de onda é uma cor. E cada comprimento de onda ele atinge uma profundidade. Ótimo! Então, na hora que eu vou fazer um microagulhamento, o que eu tenho que pensar? Bem, quem eu quero atingir? Qual é o cromóforo que eu quero? Qual é a célula que eu quero atingir? Qual é o cromóforo que eu quero atingir? Agora, qual é a profundidade? Microagulhamento, a gente trabalha em camadas o quê? Mais superficiais. Então, eu preciso fazer um infravermelho, eu até posso
torço para controlar dor, edema, porque me trabalhamento às vezes, né? O paciente sai cheio de pápula, enfim, ele sai um esquimbuste, ele sai cheio de pápula, ele sai com dor, sai com edema. Mas eu posso gerenciar isso o quê? Com laser vermelho. Então esse é o conceito básico. E o que eu quero, quando eu falei para vocês, eu quero deixar vocês com taquicardia, porque eu tenho muita emoção quando eu falo em laser. Porque quando a gente entende o básico, a gente consegue inserir, ó, só raciocinar. Eu quero que a partir de segunda-feira vocês coloquem o laser de vocês na bancada. E vocês, quando vão fazer planejamento, ó, plano de tratamento de vocês colocam lá toxina botulínica fotobiomodulada mais ILIB. Isso tem que estar o quê? No planejamento. Bioestimulador, seja ele, não vou falar marca, qual tipo que você utilize, mais preparo de pele fotobiomodulado mais ILIB. Então essas palavrinhas que fazem, inclusive, eu não sou nada marqueteira, não sabe, né? Meu Instagram, porque nossa, não tem, gente, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma vida louca, eu tenho 10 milhões de alunos e não tem esse perfil, eu sou velha, apesar da toxina botulínica, eu sou velha. Então eu sou de uma outra era, né? Preciso aprender, mas sou de uma outra era. Só que a propaganda de vocês precisa ser com o paciente de vocês, e isso tem que estar claro no plano de tratamento, porque se você não se vende no seu plano de tratamento, na sua consulta, falar que vai fazer uma terapia ILIB, um preparo de pele fotobiomodulado, um gerenciamento pós-fio de extração, que o paciente não vai ter tanta dor, não vai ter tanto edema, você vai segurar o coleguinha do lado, e aí tá difícil de disputar o mercado, viu? Então, olha só que coisa mais linda, trazendo a minha essência da patologia, né? A gente sabe que as camadas, ok, não vou ficar entrando em epitélio, granulosa, não vou entrar nisso que no passar do tempo eu vou assentimento, com meus perturbos. Mas eu sei que de cima para baixo tem vários tipos celulares ali, ok? Então tem ceratinócito, não é epitélio, tem melanócito ali na basal do epitélio, tem células hemácias dentro do vaso, junto com as suas células inflamatórias, tem o fibroblasto, células musculares, células nervosas. Ótimo! Aí eu pego o meu, eu tinha pedido, bem, não sei se você consegue, tinha pedido para o Ismael, um therapy, se puder procurar para mim, por favor. Qualquer um. E aí eu vou com o meu therapy, eu vou com o meu laser pontual, que seja, ou ele OLED, e faço isso aqui, ó, irradio. Gente, olha isso aqui. Irradio, eu estou irradiando o quê? Todos os tipos celulares que estão ali no meio. Você é um ceratinócito? Você é um melanócito? Você está muito branquinha para ser melanócito, né? Vamos pensar, você é um fibroblasto, o melanócito está aqui. Você é uma célula muscular? Opa, estou irradiando e eu estou o quê? Dando energia para todo mundo. Entende? Que ao mesmo tempo que uma célula vai responder de uma maneira, a outra vai responder da maneira que ela foi determinada geneticamente. Eu não mudo o perfil de DNA de ninguém. Eu brinco com os alunos, eu falo assim na aula, né? Eu tiro a célula lá do pelourinho, e nada contra, porque a minha sogra é baiana, a família do meu marido é tudo baiano. Eu tiro a célula lá do pelourinho e coloco onde, gente? Na Avenida Paulista, workaholic, trabalhando. Porque agora eu tenho energia. Como é que a gente fica sem energia? Lobete, né? Sono. Aí, vou ter que fazer um inimigo em você. Como é que a gente fica sem energia? A gente produz. Os nossos pacientes acima de 25 anos, como é que estão os fibroblastos deles? Robote? Eu preciso dar energia, porque se eu der luz para eles, e lembrando dos cromóforos, e principalmente vermelho, né, que tem esse citocromo C, vai absorver, no final vai sintetizar o quê? Aumento de produção de ATP, que a energia, não vou ficar explicando cascata, que infelizmente a gente não tem tempo. Mas quem quiser menciona, que eu amo falar disso, está na minha essência. E aí, pensar a odontologia em seus diferentes braços, diferentes especialidades, mas eu não tenho tempo de falar das diversas especialidades, então focaremos na ROF. Tá? Então existem inúmeros protocolos, você pode baixar o protocolo, né, no aplicativo da DMC, tem vários artigos mostrando o protocolo, mas qual é o melhor protocolo?
É aquilo que a gente aplica no nosso paciente. Poxa, era uma paciente diferente dela, mas todos precisamos daquela mesma condição, mas a fisiologia dela é diferente dela. O fototipo dela é diferente dela. E a necessidade metabólica da célula dela é diferente dela. E aí eu preciso entender o meu paciente, eu preciso casar com o meu paciente. E ajustando, sim, os protocolos. Então, nós temos, sim, protocolos, mas a gente precisa entender o nosso paciente, personalizar aquele protocolo para o nosso paciente. E aí, gente, eu gostaria muito de falar desse laser, de fazer essa explicação, quebra de peróxido de hidrogênio, mas eu não tenho tempo. Então, vamos lá. Depois, quem quiser também eu passo um QR Code com isso. Luz violeta, no comprimento de onda violeta. O que a gente faz com a violeta? Diagnóstico óptico. Então, eu faço diagnóstico de hipercromia, de melasma, se é superficial, se é profundo. A gente faz mais o quê? Descontaminação. Por quê? Porque muitas bactérias têm porfirinas, que é um dos cromóforos. Um outro cromóforo é a hemoglobina. Então eu trato, gente, hemoglobina, onde está presente hemoglobina, olheira vascular. Putz, mas eu fiz um fio, em vez de fazer um fio canulado, aqui na área do craquelado, eu fiz um fio agulhado, independente, eu deixei meu paciente com o quê? Com hematoma, com equimose. Então vamos no violeta. Olha como, a partir do momento que eu entendo o cromóforo, eu consigo entender a profundidade, eu consigo entender o comprimento, eu consigo entender a indicação. Então aí, olheira vascular, hematoma, equimose e clareamento dentário, como o mestre. É chato falar depois do Ismael, viu? É muito chato, responsabilidade. Eu aprendi muito com ele, aprendo até hoje, olha a responsabilidade. Fico até tímida. O comprimento de onda azul. Azul é uma cor que não pode faltar no consultório. Sabe por quê? Hidratação, aquele efeito glow, aquele efeito Cinderela. Quem entrega é o azul. Aquele efeito imediato é o azul. Além disso, ele também tem porfirina como um dos principais cromóforos, então também de contaminação. Meu paciente é um paciente clínico, tem aquelas áquenes ativas, eu posso fazer o azul? Deve. Tem vários artigos, vários protocolos utilizando o azul violeta e o azul também para tratamento de acne. Clareamento também de olheiras vasculares, mas também clareamento de olheiras pigmentares. Por quê? A melanina, a gente, melanina gosta de todo mundo. Melanina é um cromóforo e gosta de tudo, de todos. Ela está tirando para todos os lados e ela adora o azul. Então a gente pode utilizar o azul também para clareamento de manchas de origem vascular e também pigmentar, tá? Assim como o hematoma e clareamento dentário. Mas eu tenho muito respeito ao azul. É uma das coisas que eu mais respeito, porque se eu exceder a energia, se eu exceder o tempo, principalmente para pacientes com fototipo mais alto, eu esquento demais e eu gero o quê? Hipercromia. E tem alguns trabalhos, inclusive, mostrando a inibição de neocolagênese. Então eu amo o azul, mas eu tenho E aí eu acabo fazendo um protocolo um pouco mais tímido de tempo do azul. Carla, não estou falando para vocês fazerem, eu faço. Tá? Até porque, como eu acabo falando com os alunos, eu fico com medo de botar um protocolo e o aluno não ter, às vezes, a expertise de tentar padronizar, botar aquilo ali como padrão. Então, azul tem que ter, mas respeite o azul, certo? E o âmbar, que como o cromóforo ribossom, que é uma âmbar responsável pela tradução. E aí, então, principalmente o âmbar, ele chega até a derme papilar, que é onde tem os fibroblastos ali. Então, ele é chamado da luz do rejuvenescimento, a luz do colágeno. Mas existe uma briga. Tem gente que gosta do âmbar falando que é a luz do rejuvenescimento, e tem gente que fala que a luz do rejuvenescimento do colágeno é o vermelho. Tá? E além disso, o âmbar também ele atua na melanogênese, então ele também previne hiperpigmentação e clareia manchas de origem pigmentar, mas não de origem vascular, entendeu? Então vamos lá, eu tenho uma mancha de origem vascular que eu posso usar azul e violeta, pigmentar azul e âmbar, até agora, daqui a pouco a gente vai ampliar isso, tá? Agora, cereja do bolo é o vermelho, é uma luz coringa. Por que é uma luz coringa? Quem é o principal cromóforo do vermelho? Citocromoxidase. Vamos lembrar lá da biologia.
Quem tem citocromoceoxidase? Todas as células, exceto hemácia. Só que hemácia tem hemoglobina, que tem um outro cromóforo vermelho. O que eu quero dizer para vocês? Que se eu estiver na camada certa, todas as células vão responder o quê? Ao vermelho. Entenderam? Por que o vermelho é a cereja do bolo, é o coringa? Tá? Então, se o cromoceoxidase faz parte lá da cadeia transportadora de elétrons, né? E ele acaba sendo um cromóforo que a gente quer muito atingir. Além disso, então, paciente, eu estou com um paciente com isquemia, estou com um paciente com necrose, é aquela luz que eu penso. Mas também eu estou com um paciente que eu quero fazer fotobiomodulação sistêmica vascular. Então, eu posso fazer o ELIP com vermelho, como também posso fazer o ELIP com infravermelho. Os nossos trabalhos, hoje em dia, mundiais, estão mais focados no vermelho, mas é porque foi a primeira, daqui a pouco vão vir infravermelho, elas vão cada vez mais verde, cada vez mais os trabalhos estão sendo expandidos. Agora, o infravermelho, analgesia, porque ele também, o infravermelho próximo tem um cromóforo citocromoceoxidase, membrana plasmática, e aí a água, dependendo do comprimento, né? Quanto menor, maior para o infravermelho. Gente, se eu penso em membrana plasmática, o que eu penso? Troca, né? Meio entrada e saída. Opa, analgesia? Ótimo. Permeação de ativos, então eu vou usar um ativo que eu vou colocar, vamos pensar, exossomas, PDRN, não vou entrar no mérito se é injetável, se é tópico, microorganismo, não vou entrar nesse mérito, que é uma outra discussão, não é o foco aqui. Mas eu não posso fazer um infravermelho e depois colocar o meu PDRN, exossomas e depois eu microagulhar. Eu vou aumentar o quê? A permeação, a profundidade desses ativos. Eu vou usar para clareamento de melasma. Não tem um ativo ali tópico. Não estou falando de peeling, não. Estou falando ativo para clarear topicamente. Eu não posso fazer um infravermelho para aumentar a permeabilidade da membrana e aumentar a permeação de ativos. Então, olha o mundo que a gente tem. Fora isso, se eu tenho dor, é a infravermelho que eu penso. Se eu preciso melhorar a flacidez muscular, ou seja, paciente tem pitose, é o infravermelho que eu faço, porque ele que vai chegar lá na camada muscular, ele que vai chegar no nervo, ele que vai chegar inclusive no osso, se eu estiver naquele tecido ali, tá? Então, fotopermeação, flacidez muscular, o estímulo de reparo de tecidos mais profundos, modulo processo inflamatório. Se eu modulo o processo inflamatório, eu diminuo a chance de hiperpigmentação, de intercorrências, e aí vai parestesia, paralisia, e aí vai. Certo? Depois que quiser, me aciona no Instagram, que é o que eu mando isso aqui para vocês. E tem a terapia fotodinâmica, que tiveram vários palestrantes aqui falando de terapia fotodinâmica. Também que esse é o passo protocolo, que a gente foca na descontaminação. Quando eu tenho micro-organismo, é a terapia fotodinâmica. Certo? Então vamos lá. Como é que eu faço esses ajustes de energia, né? O próprio aparelho da DMC, o Elite, ele tem já uma sugestão de protocolo pelo fototipo 2, fototipo 3 e 4, fototipo 5 e 6. Tá? E eu acabo utilizando sim essas cores, né, na rotina, mas o azul é aquilo que eu falei, independente do fototipo, eu uso essas cores, certo? Então, a gente fala que é protocolo 3, 2, 1. Quanto maior o fototipo, maior a quantidade de melanina. Melanina, atira para todos os lados, tá? No carnaval, pegando geral, pega todos os comprimentos, eu tenho que tomar cuidado com a melanina, então por isso eu diminuo a energia. Se eu diminuo a energia, eu diminuo o quê? Ou a potência, mas às vezes a potência é fixa, não diminui, ou então não tem. Então é 3, 2, 1. Quanto maior o fototipo, menor o tempo, menor a energia, certo? Ótimo. E como é que eu divido essa face? Eu acabo sugerindo uma divisão fácil, prática, mas dependendo de quanto vocês gostem do paciente, você pode dividir em 10, 15, 20 vezes essa face. Vai depender do quanto vocês gostem do paciente, ok? Quanto você ama o paciente, você pode dividir 20 vezes. Mas uma sugestão é área 1
área 2, área 3, área 4, área 5. Carla, por que você faz nessa disposição aqui? Existem alguns trabalhos mostrando a polarização de fibroblastos, a organização do fibroblasto em direção à luz. Gente, a gente aprendeu isso na biologia, a gente botava a plantinha na janela e a plantinha crescia o quê? Em direção à luz. Então, por isso que eu faço normalmente na diagonal, estimulando o efeito quê? Lift. Pescoço, tomar cuidado com tireoide, tá? Podendo fazer a área 6 e 7, mas eu posso dividir em 2 áreas, enfim, o que eu falei, posso fazer uma área no nariz, no lado, e vai de acordo com o protocolo. Ou então você pode fazer diretamente na área afetada, que você tem a olheira, que você tem um hematoma, que você está trabalhando ali. Ah, Carla, mas eu não sou provida ainda. Eu vou comprar um aparelho pontual, vou ganhar dinheiro e depois eu compro facial. Ótimo, dá para você fazer? Claro, você só vai aumentar um pouquinho o seu tempo, porque o facial, o Elite, ele tem o que? 4 ponteiras de LED e 2 ponteiras de laser, tá? Dependendo do E-Light, né? E aí o que acontece? O Elite tem 3 ponteiras de LED e 2 ponteiras de laser, e o E-Light 4 ponteiras de LED e 4 ponteiras de laser. Então você só vai aumentar um pouquinho o seu tempo de trabalho. Mas você pode fazer da mesma maneira. Aqui, ó. Mesma maneira. 1, 2. Depois você pode fazer uma varredura, faz pontual. Como até o professor Juliano falou, encosta, dá uma leve amassadinha, mas não é para furar o paciente bater. Porque você não pode ter o ar ali por causa do índice de refração da luz no ar. Então tem que estar encostado, pontual. Você pode fazer ponto 1, ponto 2, depois você faz varrendo. Ponto 1, ponto 2, vai varrendo. Então você pode fazer da mesma maneira. Só ter o pontual, o odontológico, não te limita a não poder fazer ROF facial. Entendeu? Não te limita, ao contrário. O facial você ainda não consegue fazer ILIB, você teria que ter um outro aparelho para fazer ILIB. Então, o pontual, para quem está começando, né, o therapy, ele te dá um pouco mais de possibilidades, só que com mais tempo de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a entender em quais momentos eu coloco a fotobiomodulação na rotina do harmonizador. 3 momentos. Preparo de pele, ou seja, antes de fazer o procedimento, imediatamente antes. Cara, mas eu quero, minha clínica é grande, eu quero vender protocolos de preparo. Só de preparo, só de hidratação, pode fazer? Pode. Mas você pode fazer pacotes de 5, 10 sessões, como você também pode fazer. O paciente chegou para fazer um bioestimulador, você faz aquele preparo imediatamente antes. Se vocês contabilizarem o tempo que eu vou fazer uma sugestão de protocolo, você aumenta em 10 minutos o seu tempo. A sua agenda está bombando, assim, você não tem 10 minutos a mais? Sua agenda está bombando, você não tem 10 minutos a mais para eu entregar a resposta ao paciente? Então o que eu estou falando é que você pode fazer isso imediatamente antes do protocolo seu, injetável. Você vai demorar. Se você gostar muito do paciente, 10, 15 minutos. Se você gostar pouco do paciente, 5 ou 6 minutos. Tá? E você está entregando um protocolo fotobiomodulado. Eu posso também gerenciar, e aí eu vou começando falando para vocês do preparo, depois a gente fala do gerenciamento. Então, uma sugestão de um protocolo mais completo, se você amar aquele paciente, você começa com a fotobiomodulação sistêmica vascular, higienização do paciente, peeling físico. Eu acho peeling físico fenomenal. Carla, qualquer um, gente, desde que ele faça o quê? Uma esfoliação, é só para você esfoliar, tirar um pouquinho do excesso de ceratina, estimular a renovação celular. Eu gosto de um, mas como, né, não vou falar, porque é minha escolha pessoal. Aí depois eu falo, se vocês quiserem. E aí você tem o facial, o violeta ou o azul, tá? Então, logo depois, então você vai fazer descontaminação, ao mesmo tempo que está fazendo o quê? Hidratação e clareamento, porque o violeta e o azul fazem clareamento de mancha de brilho vascular e o azul, mancha vascular e pigmentar, certo? Ótimo, agora eu vou usar uma máscara de hidratação, uma máscara de ouro, uma máscara de hidratação, tá? Que é máscara de hidratação que vocês queiram. E aí, então eu posso fazer o que? O infravermelho antes para abrir, aumentar a permeabilidade e o ativo penetrar mais fácil. Mas se eu tenho o facial e o infravermelho tem o âmbar, eu otimizo e faço as duas luzes juntas, concomitantes. Depois eu utilizo a máscara hidratante,
Aí eu vou para o protocolo injetável, que aí eu preciso fazer uma antisepsia direitinho, que aí vem o protocolo de vocês, alcooxidina, espumosinizado, o que for que vocês usarem. Você vai fazer o procedimento de roupa que você for fazer, que depois eu vou falar durante o gerenciamento. Vai gerenciar com laser esse tratamento. Por isso que eu falei, se você preparou a pele com laser LED, você fez o procedimento injetável e depois você vai gerenciar esse procedimento. E você vai finalizar o paciente, seja com sérum, pode usar um protetor, se caso for um procedimento que o paciente vai assistir ao sol, né, for durante o dia. Mas olha, eu estou com minha agenda muito cheia e eu não gosto tanto assim do paciente. E eu quero um protocolo mais reduzido. Ótimo! Então, em vez de você fazer o âmbar, você pode fazer, isso que eu falei, o azul para mim é inegociável, porque aquele efeito glow é ele que vai dar. Então você pode brincar com essas luzes e tirar, porque o seu tempo está mais reduzido. Mas entenda que você vai entregar também. Menos resultado. Tá? Bem, mas eu não tenho facial, eu só tenho tera. Tudo bem, então você não tem o azul, você não tem o violeta, você tem o vermelho e infravermelho. Você não vai dar aquele efeito glow até você conseguir fazer o cash aí para comprar o seu facial. Então faz o infravermelho, porque aí você aumenta a permeabilidade, você já não está usando uma máscara de hidratação, não vai fazer também uma hidratação, então você aumenta a permeabilidade, você consegue fazer um efeito bem, porque você está aumentando agora a permeabilidade mais do que você faria se não tivesse o infravermelho, porque vocês já sabem que ele aumenta a permeabilidade ativa. As coisas estão fazendo sentido para vocês? Ou está muito doido? Tudo bem? E eu faço gerenciamento. Então, gente, o azul, olha o que o azul entrega. Olha o que o azul entrega. É imediato. Parece que você fez bicho novo, parece que você fez peixe mesmo. Porque quando você hidrata, lembra um tempo atrás que mostrou aquele papel todo amassado? Quando você hidrata, você entumece o tecido. Então tem muitas clínicas fazendo aquela dia da noiva, dia de não sei o que, feito Cinderela, que coloca o azul. Ah, mas eu fui no meu salão lá, XYZ, e aí eles usaram azul no meu cabelo. É esse mesmo azul que você pode usar na pele. É o mesmo azul. Usa no cabelo, usa na pele, usa onde que for, gente. É hidratação. Por quê? Porque eu tô falando é comprimento de onda, é cor, é cromóforo, a gente tá falando a mesma coisa. Só que eu não faço terapia capilar. Eu faço terapia facial. Tá? E, ok, entendi o preparo de pele, entendi a importância do azul. E agora eu vou fazer procedimentos. Então vamos lá, quais os procedimentos que eu vou fazer? Vou fazer microagulhamento, vou fazer skin booster, vou fazer preenchimento hialurônico, filtração, fibromisador, bioestimulador, cirurgias estéticas. Eu faço muito, porque, cara, eu sou muito boa, eu entendo de todas as estratégias aí terapêuticas dentro da ROF. Ótimo, parabéns! Então você tem um mundo de fotocomunicação para você gerenciar. E é aquilo que eu falei, o único que você precisa respeitar é toxina botulínica. Depois, fora disso, a gente pode fazer o procedimento. Então, por exemplo, fiz um preenchimento com ácido hialurônico, eu posso fazer o laser, mas eu ouvi um professor muito renomado com 10 milhões de seguidores falando que a gente não pode fazer laser ou LED depois do preenchimento, porque degrada. Cadê a evidência científica? Gente, aconteceu isso. Eu passei 3 dias da minha vida estudando que nem uma louca, pegando os artigos. Os alunos não sabem, cara, acontece isso. Eu falei, gente, não tem nada de evidência. A clínica também, até o dia de ontem, porque o de hoje não acabou, não tem evidência científica mostrando que degrada. E se a gente entender que uma das maiores causas de degradação de ácido hialurônico, inclusive fisiológico, é o estresse radicular. E o laser, ele diminui o estresse radicular, porque ele estimula o sistema antioxidante, a sorte. Eu não estou indo na contramão. Carlinho, o fio de tração vai hidrolisar o fio. Vamos estudar fisiologia, vamos estudar patologia, a essência. O que degrada fio, gente, uma das causas de degradação de fio é o quê? Edema, estresse radicular, edema, líquido. Mas o infravermelho retira o quê? O edema. Mas o tecido está ácido. Outra causa de degradação de ácido hialurônico é a acidez tecidual. Mas o laser não mudou o processo inflamatório? O processo inflamatório é ácido. E se ele mudou o processo inflamatório, eu estou diminuindo o quê?
acidez tecidual, entendem? Passem a não aceitar mais que as pessoas ficam replicando. Então, se eu entendo as fases da cicatrização, de tanto a tanto dia, e vai, né? Das células, não vou me aprofundar, mas eu sim, não só posso, como eu devo. E se eu estou trabalhando no tecido mais superficial, qual é o laser? Se eu tenho o terapia, qual é o laser que eu trabalho? Vermelho. E se eu estou trabalhando no tecido mais profundo, qual é o laser que eu trabalho? Infravermelho. Se eu tenho âmbar, coloco o âmbar, porque ele vai chegar na derme papilar, o vermelho chega até a derme reticular e o infravermelho chega ali, ó, lá embaixo, no subcutâneo, no osso, se eu precisar, na parestesia que eu gerei, na paralisia que eu gerei. Ok? E se eu tenho um azul, melhor ainda faço efeito de hidratação. Então vamos entender processo inflamatório, vamos entender fase de cicatrização. Então, não existe isso, você pode sim gerenciar. Se meu paciente está com edema, essa aqui é uma sugestão de drenagem linfática fotobiomodulada. Que horas são? São 5:10. Ai, que delícia. Tem tanta coisa para falar. Drenagem linfática, eu posso ativar os linfonodos, igual a esteticista, a massagista faz. Depois eu irradio aquela cadeia. Agora tem que entender, eu fiz preenchimento labial. Qual é que é a cadeia? Qual cadeia ele drena, né? Vou ter que entender. Fiz aquele preenchimento de mandíbula, para qual cadeia vai drenar, tá? Então, eu irradio aquela cadeia, sugestão de 3 joules, né? Paciente com fototipo de 5, 6 e 4 joules fototipo de 4 a 6 e fototipo para paciente de 1 a 3, ok? E aí depois eu faço, então voltando aqui, ó. Então eu faço ativação dos linfonodos, irradio na cadeia, irradio infravermelho no local, e depois eu só levo a linfa, eu só levo o edema para a cadeia que eu abri, que eu irradiei. E você consegue aqui, ó, então sou eu. Acordei toda edemaciada. Meu marido falou, todo o corticoide todo está me dando. Eu falei, não vou fazer laser, pode deixar, vou fazer laser rapidinho resolver isso. E é isso, tá? E aí tá, ótimo, fiz procedimentos injetáveis. Vamos lá, agora vocês que vão dizer preenchimento, quais são as camadas que a gente preenche? Depende. É justaperiosteal? É subcutâneo? É mais superficial? Vocês já entenderam que o laser vermelho chega aqui, a derme reticular. E o infravermelho chega até lá, o fundo, subcutâneo, o osso que for. Então, se meu preenchimento foi justaperiosteal, eu vou ter que fazer o quê? O infravermelho. Mas eu fiz um microagulhamento, eu fiz um skin booster, você chegou com a camada mais superficial, derme papilar ali, mais superficial, então eu faço o quê? Vermelho. É esse raciocínio, e as coisas estão tão simples, tão fáceis de entender, tá? E aí, Carla, olha só, eu fiz um fio de tração, eu fiz um pertuito ou uma incisão, então eu transfixei, né? Ou seja, eu passei pela pele, não transfixei, passei pela pele e cheguei no subcutâneo, ótimo. Onde você fez pertuito, você faz o quê? Vermelho. E o trajeto que você passou pelo fio? Infravermelho. Entendeu? Respeitando o quê? O fototipo do paciente, 3, 2, 1, que a gente falou, tá? E se aquele procedimento faz edema, eu posso associar uma drenagem linfática fotobiomodulada. Se eu não tenho muito tempo, eu faço uma drenagem local com infravermelho no local. Entendi? Então, se eu fizer preenchimento com ácido hialurônico, eu posso fazer laser? Deve. Vamos estudar as causas de degradação de ácido hialurônico, espécies reativas de oxigênio, alta temperatura, acidez tecidual e hialuronidase. Até que eu saiba, o laser não tem papel de hialuronidase. Não saiu nada ainda. O laser mudou o processo inflamatório, então diminui o quê? A acidez tecidual, a fotobiomodulação. A fotomodulação estimula o sistema antioxidante, então diminui o estresse radicular. E a fotomodulação não tem efeito térmico, então por que não poderia usar? Me digam. E aí vai, gente, técnicas mais superficiais, a gente vai experimentando mais superficiais, e aí vai. E aí trabalhos, esse aqui foi o primeiro trabalho em 2019, esse gráfico que eu estou disponibilizando para vocês, é artigos mais recentes, 2019 para frente, não tem nada
para não falar que estamos desatualizados. Artigo mostrando a fotobiomodulação de agregados plaquetários. Quem gosta de trabalhar com PRP, IPRF, faz o vermelho. Olha só que interessante. Você faz o vermelho, você aumenta a produção de fatores de crescimento. Hoje, quando eu uso agregados plaquetários, o que eu quero? Porque tem fatores de crescimento para estimular neocolagênese, clareamento, aí vai. E quando você utiliza esse vermelho, você aumenta mais ainda a síntese, a liberação desses fatores. Por que não associar? Tá? Com ozonoterapia, por que não associar? Ok? Então, uma sugestão, quando você injeta o agregado nesses PPRF, você segue o vermelho com fototipo, ou você também pode, ali no líquido, mas aí tem que tomar cuidado com contaminação, né? Enfim, para não contaminar o agregado, você pode fazer 4 jogos no vermelho e depois injetar o paciente. Então, uma sugestão aí que vocês podem trabalhar. Certo? E aí, cirurgia? Fiquei sabendo que o CFO vai liberar as cirurgias estéticas de face. Ótimo! Vou fazer tudo. Ok, faça. Faz laser também, por favor. Na área que você fizer a incisão, você vai fazer o quê? A incisão, gente? Vermelho. E essas cirurgias estéticas... Oi, tudo bem? E essas cirurgias estéticas são mais profundas. Você mexe lá na profundidade, músculo, cartilagem, dependendo, né? E aí você vai fazer o quê? O infravermelho, certo? Então, vamos ver, parece que eu sou prolixa, né? Redundante. Então, olha só que interessante. No tecido que eu manipulei mais profundo, infravermelho, e no pertuito vermelho, seguindo o fototipo. E aí, agora é fácil lembrar do laser, intercorrência. Gente, mas olha o caminhar todo que a gente fez. Eu não quero que você lembre na intercorrência. Eu quero que você não tenha intercorrência, é diferente. Né? É claro que intercorrência, infelizmente, né, alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Mas a tentativa, quando a gente trabalha com fotobiomodulação, é de minimizar isso. Então, pitosei minha paciente. Peguei o levantador da pálpebra superior, pitosei o paciente. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês fazem protocolo fotográfico? Claro, faço. E o protocolo da marcação você faz? Da marcação? Seja de filtração, seja do preenchimento, seja do toxina. Não, cara, mas eu uso aquela foto que as empresas, aquele papelzinho que as empresas dão, que eu... então tá. Então você usa o mesmo papel e a sua face da sua paciente é igual a face dela. Aí você acha que você marcou ali. Porque o papel com a mesma face para todo mundo. Você tem certeza que você aplicou a toxina ali? Então por que você, na marcação, você não fotografa o seu paciente? Pede a sua secretária fotografar o paciente, vai estar a marcação. E na hora que der alguma intercorrência, você vai saber o seu erro. Inclusive, você aprende com o seu erro. Não fiz esse ponto muito baixo. Não fiz esse ponto muito. E aí, você, depois do paciente sair, você bota 4 unidades, 10 unidades, você atualiza. Assim, não precisa usar aquele protocolo padrão, aquele papel padrão. Então, quando você fez uma toxina botulínica que teve um efeito estético de toxina, não adianta isso, eu vou reverter o efeito da toxina. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Não. Eu vou tentar o quê? Uma neurotoxina? Eu vou tentar estimular o quê? Um tecido nervoso e tecido muscular para eles começarem a melhorar o metabolismo e entre outros processos de recrutamento, enfim, para poder resolver. Lembra da paralisia facial que eu falei para vocês? É paralisia, seja ela de Bell, seja ela toxina, é paralisia. Paralisia. Cara, mas não temos artigos mostrando o efeito do laser na paralisia. Dá para fazer pesquisa? Eu vou paralisar 10 pacientes. Vou pitosar 10 pacientes com toxina, agora eu vou testar o laser. Dá para fazer isso, gente? Então, qual o problema? Por exemplo, pitose palpebral é você chegar no levantador da pálpebra superior. Se você pegou o levantador da pálpebra superior, se você não obedeceu a área de segurança, como é que você vai chegar no levantador da pálpebra? A questão é você achar o músculo que você pitosou, entendeu, gente? Tá? Então, o protocolo a literatura varia de vermelho, infravermelho. Lembrando, se a gente é uma neurotoxina, é músculo, nervo, eu preciso do infravermelho. Você pode até usar vermelho e infravermelho. Lembrando que, dependendo da localização, acontecendo ali, né, mais papelaços, frontal, com vermelho chegaria.
mas o infravermelho não pode nunca ser trocado, tá? Então, se eu quero estimular, eu faço doses o quê? Menores. Se eu quero inibir, eu faço doses o quê? Maiores. Eu quero hiperestimular, lembra? De regeneração tecidual, lembra? E aí, então, infravermelho, 2, 3 aulas, dependendo do fototipo. Então, pitose. Pegou o que, gente? Que músculo pegou aqui? Tinha feito uma animação. A animação veio depois. Abaixador do ângulo da boca. E aí você, então, faz a marcação e vai distorcendo os pontos, 1 centímetro entre os pontos. Eu gosto muito de fazer triângulo, zigue-zague, para poder ficar em uma área irradiada. Tá? Seguindo esse protocolo, 2, 3 rounds. 5 sessões, 8 sessões. As fotos estão desfocadas porque são de colegas que me mandam, são de pessoas que nem são meus colegas, mas que acabam mandando. Porque são fotos de celulares, tá? De intercorrência, graças a Deus, colega. Ok? E aí, olha só que interessante, Bruninha. Em 2019, eu fui chamada para moderar uma mesa de fotoedumulação no Positoral, um congresso, um dos maiores congressos mais importantes da minha vida, porque tinham referências e eu era a única mulher, né? No meio de um monte de celebridade. E eu fui para o congresso, fui bem. Mas aí o que aconteceu no meio do congresso, gente? Estava pitosada. O que eu vou fazer no meio de um congresso? Em Alagoas, com pitose. Eu na mesa não conseguia enxergar. Eu ficava com a mão assim para levantar a palma, porque eu não conseguia enxergar. E aí minha escola falou assim, o que aconteceu com você? Você está com o olho fechado. Eu vi muitas noites estudando para poder não passar vergonha nessa mesa. Estudei muito. Semana em semana. Estou virada. Para justificar como é que eu ia falar, né? Eu estomatologista, no congresso estomatologista no ROF, caindo de pau na ROF, e eu falando que eu já estava pitosada. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu me reverti em 5 dias. Não estou falando para vocês que se reverte 5 dias, depende de quê? Da dose que você colocou, da fisiologia do paciente, do halo que você, quando você, qual foi a reconstituição, qual foi o seu halo, né? São várias variáveis, mas se você pegar o músculo certo, irradiar o músculo certo na localização certa, você consegue reverter. Ok? E aí as outras intercorrências, edema, se eu tenho edema, eu lembro do que? Infravermelho. Se eu tenho dor, adianta eu fazer dor, energia baixa? Dor, energia alta. A minha experiência tem sido mole, 6 joules. 4 você não consegue fazer analgesia não. 6 joules eu faço a VAIS, lembra da VAIS ou EVA, escala visual analógica de dor. Eu aperto o local de dor, tá doendo de ponta a quanto? De 0 a 10, tá com dor, filha? Então vamos lá. Ai! De 0 a 10, porque a EVA normal é no papel, né? De você marca de 0 a 10 e marca, mas na rotina às vezes você não consegue fazer isso. Tá doendo de 0 a 10. 0 é nada de dor e 10 é o máximo de dor. Quanto tá doendo? 8. Faço laser. E depois, sem pena, né? Tá assim, 5, eu fiz 6 joules, vou fazer mais 2. Agora tá 1. Opa, saí de 6 e fui pra 1, tá bom. Então nos próximos pontos eu vou fazer aquele protocolo. Tá? E aí, hematoma, então trabalho com violeta e com azul, ok? Com a drenagem linfática. E também eu tenho vermelho, lembrando que se eu tenho hematoma, eu tenho hemoglobina, azul e violeta, e também o vermelho, que a hemoglobina também é um cromófilo faz clareamento. E parestesia e paralisia, a gente trabalha também com infravermelho e associa protocolos medicamentosos, quando eu tenho uma parestesia pós-operatória, parestesia pós-ultrassom, paralisia pós-ultrassom também. Infecções, trabalho com terapia fotodinâmica, posso trabalhar também com violeta e com azul, tá? E também acne, aquela acne mais, né, ativa, aquela área amarela, puxa, eu posso também fazer a terapia fotodinâmica. Eu posso fazer o azul geral e depois eu faço nas áreas piores a terapia fotodinâmica. E você vê, gente, isso aqui é o efeito imediato. Pode associar o infravermelho, porque na acne tem dor e tem edema, então você pode fazer terapia fotodinâmica e depois fazer o infravermelho. Para aliviar a dor, edema, o paciente não sai aquela acne pulando ali.
E para finalizar, ainda menos importante, mais importante, isquemia, né? Tem todo um protocolo, não vou ficar falando protocolo medicamentoso, que não é o foco, né? Existem vários protocolos medicamentosos, mas todos seguem o mesmo raciocínio. Mas se o paciente está na cadeira, você percebeu, fez aquela teste de reperfusão ou de compressão, tem vários sinônimos, né? Percebeu que não está voltando, está demorando para voltar, massagem, não voltou, hialuronidase e laser vermelho, porque ele que vasodilata, liberação de ácido nítrico, vasodilatação, oxigenação tecidual e libe na veia, ele libe na artéria, ele fala libe na veia, porque ele libe no braço mesmo, tá? E aí, caso o paciente após preenchimento labial fez isquemia, esse caso não foi necessário fazer hialuronidase, laser vermelho e a cor voltou. Massagem, vermelho. Não estou falando para vocês fazerem isso, não estou falando para trocar hialuronidase. Estou falando que, às vezes, a gente consegue alguns ajustes aí, só mesmo por falta de regulação. E o último caso, se eu não me engano, necrose. Esse caso é um caso de artigo, mas eu peguei para exemplificar a vocês como é que é a terapia. Então, gente, eu amo laser, amo LED, mas laser ressuscita. A célula está morta, a laser vai fazer massagem cardíaca na célula, galera. Não vai. Então, onde tem necrose, muitas das vezes você tem infecção, tem micro-organismo, já tentou botar um tecido morto ali para ver se bactéria não prolifera. Então, nessa área central, terapia fotodinâmica, e na área ao redor, laser vermelho. A área central vai diminuindo cada vez mais, e aí você vai tendo a área ao redor. E numa fase de crosta, você já não tem mais infecção ali propriamente, você tem uma crosta, restos epiteliais, e você precisa do infravermelho central para poder passar por aquela área de crosta. E continua o vermelho ao redor para o que? Vascularizar de fora, né? Da lateral periferia para o centro e de baixo para cima. Certo? Tudo bem? Então, aqui em caso que eu consegui ajudar o colega de uma necrose que estava iniciando de nariz após rim com fios, tá? Uma técnica que eu não vou discutir, e o protocolo foi justamente esse. Então, o que a gente tem? A gente tem uma Ferrari na nossa clínica. Então, vamos começar a saber pilotar essa Ferrari, porque se eu não souber pilotar direito, eu vou acabar com a minha Ferrari. Tá? Então, a fotobiomodulação é uma eficácia real, valor agregado enorme, baixo investimento, reduz a intercorrência, fora que é o marketing. E eu desafio a vocês a montar o próprio protocolo de vocês fotobiomodulado. E laser não é só para o consultório, não é para clínica, não é para pesquisa, laser é para ver, os alunos sabem disso. Né? Pacientes na faculdade com dor, carcinoma escamosos, pacientes fora de possibilidade terapêutica com dor, cheguei para visitá-lo na casa dele. Falei, o que eu faço? Não posso fazer laser local. E aqui, o paciente conseguiu dormir, levantou da cama, estava 3 dias sem levantar, sem se alimentar. A carne é feita placebo. Você acredita? Claro que eu não acredito também. Espiritualidade é feita placebo, acredito que vocês quiserem. Então me prova também que não pode ter sido ilírico, quero que você prova ao contrário. Ok? E aí, gente, agora para finalizar, quando eu falo laser para a vida, esse aqui eu tenho 3 filhos, esse aqui é um dos meus gêmeos, Lorenzo. Você está reclamando, Lu? O que você quer? Você quer o quê? Três onde, Luna? Aqui. Eu acho que eu... Gente, quando a gente acredita na tecnologia, a gente leva para o seu consultório, para a rotina clínica. Mas quando você sabe que ela é real, você leva o quê? Para a sua casa. Eu não quero brincar com os meus filhos. Eu não quero brincar com os meus alunos. Eu não quero brincar com os meus pacientes da faculdade. Lembra que eu falei do meu propósito? Será que eu consegui fazer os olhos de vocês brilharem? E aí, 3 alunos trouxeram trabalho para esse hóspede laser, TeraBlue, uma aluna de endo, de estômago. Essa aqui é a minha aluna de TCC, que está fazendo um trabalho de pesquisa sobre LIB, que vai apresentar quinta-feira na Maite. E esses aqui são os nossos alunos da graduação, ó, fazendo biópsia com laser de alta, terapia fotodinâmica, fotobiomodulação. E é isso, essa Ferrari eu tinha que apresentar para vocês. Esse é o drive, se vocês botarem o QR Code, vocês conseguem cair no drive.
Qualquer coisa me manda um direct, uma mensagem, qualquer coisa, que eu respondo vocês. Obrigada pela honra, foi um prazer. Espero que eu tenha dado um pouquinho de tacardia em vocês. Obrigada.